Vamos então para o nosso quarto módulo, ou módulo 4. Como aprendemos? É muito importante no início desse curso você já começar a ligar aí as turbinas, o motor, para você entender do que nós vamos tanto falar, do que tanto você tem assistido com suas crianças, quer seja seu filho, afilhado, enfim. Por que eles fazem aquilo que eles fazem? Como que eles aprenderam aqueles comportamentos, aqueles gestos, aqueles hábitos, a maneira de falar? É isso que nós vamos estudar aqui. Então, segundo essa teoria analítico-comportamental, nós vamos aprender de algumas formas. A primeira delas é por observação. Então, você já deve ter escutado aquela fala clássica, o senso comum. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. E infelizmente isso não vai acontecer. Pode ter a certeza que as crianças estão observando e muitos comportamentos das demais, principalmente os adultos. E eles vão tentar replicar aquilo ali. Já adiantando um pouco do que está por vir, a depender do que eles fizerem, imitando os adultos, e eles obterem uma gratificação, uma recompensa, ou seja, for bom para eles, a tendência é que, exatamente, ele passe a adotar aquele comportamento, aquela maneira de falar, porque aquilo gerou um efeito para ele. Tudo bem? Então a primeira maneira é observação. As crianças vão observar e muito os seus comportamentos. Então, se você não tem o hábito de pedir desculpas para os seus demais familiares, dificilmente o seu filho vai aprender. E, lamentavelmente, vai ficar extremamente pesado você exigir que ele faça isso, que ele faça isso. Então, você precisa dar exemplos, bons exemplos para seu filho, sua filha, as crianças que você está cuidando, que você está gerindo. Se você não tomar em consideração isso aí, já começa a ter muitas dificuldades. Por quê? Porque elas aprendem por observação. Quantos comportamentos você adota hoje na sua profissão, nos seus relacionamentos, você simplesmente fez isso por observação. Você viu aquilo num filme, você viu aquilo numa roda de amigos, no âmbito profissional, num ambiente que você visitou, quando de repente você está replicando aqueles gestos, aquela piada, aquela maneira de falar, aquela maneira de se reportar ao outro, enfim, porque aquilo de alguma forma mexeu com você. E aí você, ao implementar isso, você vai produzir alguns efeitos. Por isso que é uma maneira dos filhos, das crianças, a aprender, por observação. Segunda maneira, tentativa e erro. Modelagem. O que eu quero dizer com modelagem? Pode ficar tranquilo que vamos falar um pouco mais disso para frente. A tentativa e erro é que a criança vai tentar fazer algumas coisas. Ela vai tentar esquentar o suco no copo de vidro no fogão. Quem fez isso? Eu que vos falo. E chegar à conclusão que não funcionou. Alguma coisa deu errado. Ou seja, tome em consideração que as crianças vão tentar. E o que isso já nos ensina aqui neste curso? Tem muitos pais, muitas mães, muitos cuidadores de um modo geral, cuidadores, que impedem as crianças de tentar. Impede a criança de subir num brinquedo, vai lá, pega a criança e põe ela lá em cima. Impede a criança de pedir água, já entrega a água na mão da criança. Impede a criança de aprender como colocar comida na própria boca. Então ela está fazendo um movimento. Se você impede isso, você está tirando dela meios que ela possa aprender. Então a modelagem, a criança vai tentar.
E claro, você vai ficar ali observando. Se o risco for extremamente danoso, você vai intervir. Não é isso que eu estou falando. Ou seja, mas elas precisam experimentar. Tentativa e erro, modelagem. Então, muitas coisas que as crianças fazem que levam a gente a repudiar, como por exemplo os soros, as manhas, os comportamentos de atirar o objeto no chão. Observa como que os adultos reagem com essas crianças quando elas emitem esses comportamentos, quando elas fazem o que fazem. Na maioria das vezes, o que os adultos vão fazer acaba levando a criança a aprender que ela pode fazer aquilo novamente. Então vamos imaginar o seguinte: o filho está pedindo, está pedindo, está pedindo e muito aquela guloseima. Ele mal acabou de almoçar. Ele quer porque quer o sorvete. Está chorando ali do seu lado, já começou a chorar ali ao seu lado. E você está tentando se safar daquela situação. De repente você se levanta, começa ali as represálias, dana, critica, julga, compara. E onde você vai? Lá na sua geladeira, no freezer, e pega o sorvete, a guloseima e dá para a criança. O que você acabou de fazer? Infelizmente, ela vai aprender com aquilo ali. Ah, você quer que o filho lave a louça. Tem louça suja? Não. Ah, eu já pedi não sei quantas vezes. Como você não lavou, eu fui lá e lavei. Você acredita que ele vai lavar na próxima vez que você pedir tão prontamente? Não, ele vai fazer uma horinha. Porque se ele fez uma horinha da última vez e alguém lavou, o que você acredita que vai acontecer? Modelagem. O comportamento dele está sendo modelado. Você está modelando, você está contribuindo para aquele comportamento que você irá repudiar horas mais tarde. Cautela com isso. Teremos muito o que conversar aqui, ok? Espero que esteja fazendo sentido aí para você. E regras. O que são regras? São orientações, dicas, conselhos, máximas. Trabalhe enquanto eles dormem. Enfim, e por aí vai. Cuidado com isso. Cuidado com essas regras, que são, na verdade, conceitos que vão sendo transmitidos, uma espécie de crenças que vão sendo passado de geração em geração. Tem muitas pessoas que acreditam em muitas coisas e nunca ousaram descobrir se aquilo realmente funciona. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. O peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água. O peixe que nunca saltou para fora da água, ele não sabe que ele vive na água. Se ele der um salto, quer seja numa cachoeira, ele pode simplesmente entrar em contato com o ar, com a luz forte e mais quente do sol. Ou seja, ele desconhecia isso. Isso é uma metáfora que eu estou passando para você. Tem muitas pessoas que até hoje estão colocando palha de aço, estão colocando garrafa PET em padrões de energia com a esperança que a sua conta de energia diminua o valor. Cuidado. Cuidado com o que você ouve, com o que você replica, porque às vezes aquilo nunca foi testado. Nunca foi testado.
Então, muitas crianças aprendem por esses ditos populares. E existem crianças que aprendem por regras também, na verdade, uma autorregra, não falaram para elas, mas elas já compreenderam a mensagem. Compreenderam a mensagem. Os adultos com quem elas convivem têm uma maneira tão ríspida, tão opressora, que ela simplesmente não ousa descobrir se aquele adulto será ríspido com ela também. Fique atento a isso. Existem muitos comportamentos na clínica adulta de clientes que estão sob controle de regras. E assim, a sua liberdade torna-se cada vez mais restrita. Espero que esteja claro aí para você. Falaremos mais sobre isso também. Quando você for, inclusive, dar uma instrução para uma criança, tome cautelas na maneira como você está falando, se aquilo realmente funciona e é saudável para ela também. Porque para você, se você está acreditando nisso, pode ser que tenha sido para você. Mas vá fazer psicoterapia para você se conhecer mais. Você vai se surpreender. Isso eu te aposto, ok? Então, aprendemos por observação, tentativa e erro, modelagem que os outros modelam e muito o comportamento dos filhos e as regras, tá? Que são os dizeres, as orientações, os conselhos de tantos e tantos e tantos e tantos e tantos conselhos. Eu estou criando o medo naquele indivíduo. Cuidado com isso, ok? Espero que esteja claro e vamos adiante. Te vejo no próximo módulo. É isso aí. Valeu. Até lá.